amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. O teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro. Vida eterna vai nos dar. Bom dia a todos, que bom que você nos acompanha neste momento no Facebook, no YouTube, para poder assim celebrar
ter este momento especial de celebração ao nosso Deus, este culto ao nosso Deus. Culto é sempre um momento muito importante da nossa vida e, especialmente uma vez por semana, nós separamos este momento para tanto engrandecermos o nome do nosso Deus, quanto também podermos ser preenchidos pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu perdão. E é isso que nós temos preparado para o culto ao nosso Deus, no qual Ele vem especialmente também a nós, assim nos presenteando, nos enchendo pela sua misericordiosa graça. Queremos iniciar assim este nosso culto em nome do Deus triuno, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o primeiro hino, Como é Bonito o Senhor. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo a Ti, Senhor, e Tu perdoaste os meus pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade.
Lamento muito essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que, em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Sendo esta a sua sincera confissão de que você está de fato arrependido de seus pecados, crê em Jesus Cristo e tem a sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda do Deus Espírito Santo, anuncio a graça de Deus a você. E por ordem de Jesus Cristo, em nome dele, lhe perdoo todos os pecados. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo para o nosso culto. É o Salmo 136, 1 a 9. Salmo 136, 1 a 9. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. A leitura do Evangelho para este nosso culto está registrado em Mateus, capítulo 14, 13 ao versículo 21. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21, texto este que servirá também de base para a mensagem do culto. Capítulo 14 de Mateus, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui a leitura do Evangelho. Convido vocês para nós cantarmos o próximo hino, o hino que antecede a mensagem, Os que amam Deus.
Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos mandou Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja com todos nós, também neste momento de meditação da sua palavra, especialmente no texto, a partir do texto de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Que assim seja. Amém. O texto bíblico lido do Evangelho, conforme já citado, Mateus 14, 13 a 21, é conhecido como o milagre da multiplicação dos pães e peixes. O texto ele inicia falando que Jesus estava sozinho e vai para um lugar deserto. Isso porque ele tinha acabado de saber que João Batista tinha sido morto. E assim, triste que ele se encontrava naquela situação, ele queria ficar só. Porém, isso não foi possível porque uma multidão o seguiu. Jesus, ao ver aquela multidão, tem um gesto de amor e compaixão por aquelas pessoas. Ele olha para aquela multidão e, com amor, ensina a palavra de Deus e cura os doentes. E por fim, vendo que as pessoas estavam com fome e não tinham o que comer, ele alimentou aquela multidão que, segundo o evangelista Mateus, passava de mais de 5.000 pessoas. Jesus não manda aquela multidão embora, mas ele dá exatamente o que eles precisavam. Ou seja, Jesus teve compaixão por aquelas pessoas. Qual a necessidade das pessoas hoje? Sim, o que as pessoas precisam hoje, 2020,
do que elas estão precisando. Lógico que uma das primeiras e grandes necessidades do ser humano é comida, continua sendo comida. Concorda comigo? Inclusive, uma boa alimentação faz com que tenhamos maior resistência frente às doenças, com que trabalhemos melhor, enfim, tenhamos uma qualidade de vida melhor. Mas no mundo, a comida, que é algo essencial para a vida, falta na mesa de muitas pessoas. E por que isso? Falta comida? Não. Para muitas pessoas, não apenas falta comida, mas faltam muitas outras coisas também. Para muitas pessoas falta remédio, casa, água tratada, escola, emprego. Enfim, é algo mais complexo, maior. Enfim, vivemos num mundo que não é perfeito. Num mundo também extremamente individualista, em que cada um pensa apenas em si. Mas, ao mesmo tempo, nós também não temos o poder de Jesus, o de alimentar a todos. Mas Deus, Ele espera que tenhamos uma atitude de amor, uma atitude de compaixão, uma atitude de solidariedade pelos que sofrem, auxiliando-os nas suas necessidades, conforme aquilo que pudermos fazer, ou seja, aquilo que estiver ao nosso alcance. Será que estamos agindo assim? Estamos dispostos a abrir mão e compartilhar o que Deus nos deu, e compartilhar isso com as outras pessoas? Temos assim realizado, feito? Será que seguimos aquilo que Jesus diz? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Temos que reconhecer que muitas vezes agimos como aqueles discípulos agiram no texto bíblico, que ao verem as necessidades das pessoas, que as pessoas estavam com fome e sem terem o que comer, queriam despedi-las, ou seja, simplesmente mandarem elas embora para que elas arrumassem algo para assim comerem. O apóstolo Tiago, ele diz: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé e se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17. Precisamos somente de comida? Jesus responde essa pergunta, se nós precisamos somente de comida. E ele responde ela da seguinte forma: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Além das necessidades materiais, do trabalho, da comida, das roupas, precisamos também de uma vida de esperança da salvação, de uma vida de perdão. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes e alimentar toda aquela multidão, os acolheu e falou-lhes a respeito do reino de Deus. Algo que fica muito bem registrado pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 9, versículo 11, ele diz assim: acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Exatamente. Jesus
acolheu aquela multidão que estava o seguindo, falou com elas a respeito do reino de Deus, ou seja, da salvação. Jesus alimentou a alma faminta daquelas pessoas. Assim, ainda hoje, Deus nos alimenta. Deus alimenta a alma faminta. Ou seja, Deus continua nos alimentando. Nós não temos o poder de salvar as pessoas, mas nós temos o privilégio de compartilhar também este alimento, ou seja, o Evangelho com elas. Este Evangelho que é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Quanto do nosso tempo, quanto dos nossos dons, dos nossos bens, estamos dispostos a empregar no reino de Deus para que mais pessoas sejam salvas? Quanto? Se Deus nos dá tempo para consolar abatidos, dons para usar na igreja, dinheiro para ofertar, por que assim não fazemos? Você já pensou em como teria sido se aquela multidão, lá no texto bíblico, fosse mandada embora sem receber a comida e sem ouvir a palavra de Deus? Muitos morreriam. E pior que isso, muitos se perderiam eternamente. Mas Jesus teve compaixão deles. E assim Deus tem compaixão também de nós. Ele sabe exatamente o que estamos passando. Ele sabe o quanto somos pecadores miseráveis, o quanto o egoísmo vive em nosso coração. Mas não precisamos viver ansiosos por isso, preocupados. Pois Jesus nos garante o perdão, Jesus nos garante a certeza da salvação. Com a bênção de Deus em nossa vida, a nossa vida ela está amparada pelo amor e pela compaixão de Jesus. Independentemente daquilo que estamos passando, Deus cuida de nós. Ou seja, Deus tem compaixão de nós. Deus tem compaixão de nós. E quando nós folheamos a Bíblia, já nas primeiras páginas dela, mais precisamente no livro de Gênesis, logo após a queda em pecado de Adão e Eva, Deus em seu grande amor, em sua grande compaixão, Ele, por amor a você, por amor a mim, por amor de toda a humanidade, de ontem, de hoje e também do amanhã, Ele prometeu um Salvador. E assim Ele enviou o que mais precisamos, o seu próprio Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. E Jesus nos dá o que precisamos, não o que pedimos ou exigimos, como alguns fazem, mas Jesus nos dá o que precisamos, perdão, vida e salvação. E é esse que é o grande amor, essa é a grande compaixão de Deus pela humanidade. Ele nos dá aquilo que assim precisamos. É a necessidade de viver uma vida feliz com Deus aqui no mundo e ter a esperança, a certeza da salvação eterna lá no céu. Assim como Cristo deu alimento para o corpo e para a alma, aquela multidão, assim também Ele age conosco hoje, nos dando exatamente aquilo que precisamos: comida, bens materiais e a fé salvadora. Lembro da palavra de Deus que nos diz em Gálatas 6, 9 a 10, não nos cansemos de fazer o bem, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
E Marcos capítulo 16, versículo 15, ide pregai o evangelho a toda criatura. Jesus tem compaixão de nós, pois Jesus ainda hoje nos dá o que precisamos e nos leva a usarmos o tempo, os dons e os bens na obra do Senhor. Que assim Deus te abençoe, nessa certeza, hoje e sempre. Amém. Você já ouviu falar em mordomia cristã? A mordomia cristã é administrar bem tudo quanto Deus nos confiou. Corpo, mente, tempo, dons, bens, enfim, tudo aquilo que Deus nos dá a cada novo dia. A mordomia cristã, ela começa com o nosso batismo e termina com a nossa morte. E a oferta faz parte da mordomia cristã. E podemos afirmar que a oferta tem uma dupla destinação: levar a mensagem de Jesus às pessoas e socorrer aos necessitados. Sim, exatamente. Pois com as ofertas nós mantemos a pregação da palavra de Deus e ao mesmo tempo também, com as ofertas nós podemos manter, usá-las para as instituições de caridade. O amor ao próximo visando a sua vida aqui neste mundo e também o amor ao próximo visando a vida eterna. No entanto, é preciso lembrar que o cristão, ele oferta não pela lei, mas ele oferta pela graça de Deus. Ele oferta movido pela graça, pelo amor de Deus, pelo amor imerecido dele para com cada um de nós. É como diz o Salmo 136, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe sempre a cada um de nós, a nossa gratidão, para podermos ser bons administradores, cuidarmos bem de tudo aquilo que Deus nos dá. Aquilo que nós temos aí ao nosso redor, no nosso dia a dia, bem como também dos nossos bens materiais por meio do ofertar. Vamos cantar o próximo hino, o hino Mãos ao Trabalho. Mãos ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força
Falemos com Deus em oração. Eterno Pai, Senhor da criação, fonte de toda abundância, que responde às nossas necessidades, nós, tuas agraciadas criaturas, chegamos diante de Ti com louvor e gratidão. Alimentas as tuas criaturas em todas as estações, abres a tua mão e satisfazes as necessidades de todos. Cuidaste da nossa alma, enviando teu Filho Jesus Cristo como um sinal do teu amor, como prova do teu amor por cada um de nós. Por todas essas bênçãos físicas e espirituais, Senhor, nós te agradecemos. Para este mundo que sofre por causa das perseguições, falta de comida, roupa, moradia, oportunidades de emprego, imploramos por tua misericórdia. Torna-nos sensíveis às necessidades das pessoas e usa-nos para aliviar o sofrimento delas. Assim como milagrosamente alimentaste mais de 5.000 pessoas, assim também multiplica as nossas dádivas para que possam ser suficientes para satisfazer as necessidades de muitos. Faze com que aqueles que estão envolvidos na tarefa de aliviar as necessidades do mundo administrem responsavelmente os recursos disponíveis, para que não sejam desperdiçados. Concede, Senhor, aos países para que estes tenham um grande espírito de generosidade com as pessoas mais carentes. Garante também aos que estão sofrendo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem altura e nem profundidade, nada em toda a criação os irá separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Enfim, Senhor, por sermos pecadores, nem sempre pedimos o que realmente precisamos, mas pedimos, faça com que reconheçamos que Tu nos dás exatamente aquilo que necessitamos. Faça com que enxerguemos a Tua compaixão, o Teu amor por todas as pessoas. Faça com que reconheçamos e vivamos esse amor em nossos dias de tal forma que compartilhemos este amor com as outras pessoas. Assim, Senhor Deus, pedimos por Tua graça e misericórdia, pois confiamos na certeza de que Tu és um Deus de amor, um Deus da compaixão. Por Tua piedade, Senhor, ouve a nossa oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos assim ao final deste nosso culto. Que Deus preserve e guarde a cada um de vocês, novamente nessa semana, e que nós possamos sempre ser bons administradores, também assim compartilharmos a nossa fé, compartilharmos aquilo que Deus também nos abençoa em todos os sentidos para as demais pessoas ao nosso redor. Vamos cantar o último hino, findo o culto, partiremos. Findo o culto, partiremos com a Tua santa paz. Pai, permite que
e levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação. Que suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fieldade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, que te ouçamos sem temor, e irmanados habitemos no teu reino de esplendor.